E hoje nós vamos falar sobre as 7 trombetas. Tentarei ser bem objetivo, a gente vai tentar resumir, tá bom? Apocalipse capítulo 8, verso 7, hoje nós vamos falar sobre as 7 trombetas, tá bom? Eu vou tentar resumir o máximo que eu puder. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Isacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim, 12.000. Isso. Lê a partir agora o versículo 6. O versículo 3. Apocalipse, hein? Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos a testa dos servos do nosso Deus. Pode ler. Então me foi revelado o número dos que foram selados, 144.000 de todas as tribos de Israel. Isso. Vocês lembram que nós falamos na semana passada, depois você vai pular o 6, sobre aquele momento em que os 144.000 estão completamente angustiados, porque eles não têm o conhecimento de que a porta da graça ela se fechou, e eles não têm também o entendimento de que estão salvos. Eles não têm essa base. Então eles ficam angustiados em oração, em jejum, buscando a presença de Deus em todo o tempo. Mas a verdade é que eles estão salvos, e nesse momento, tá? É que o Senhor nosso Cristo, ele vai sair do santuário, vai trocar a sua vestimenta, e nesse momento as 7 pragas começam a descer. E é justamente nesse momento que os 144.000, que não representa, por favor, gravem isso, que não representa um número literal, mas representa um número simbólico, tá? E eu não sei se vocês estavam aqui, quando João ele ouve, ele vai ouvir, né, os 144.000, mas quando ele vê uma grande multidão, tá? Então há uma diferença entre ouvir, foi uma palavra profética, mas quando ele vê, né, ele vê uma grande multidão que não se podia contar, que não se podia numerar, tá bom? Então esse é um grande dilema nas interpretações. Muitos vão levar ao pé da letra, tá? Acreditando que os 144.000 que ele ouviu é literal. Porém, quando ele vê esses 144.000, ele expressa que era tão grande, né, que não se podia numerar, que não se podia contar essa multidão, de tão grande que era a multidão. Tá ok? Então, 144.000 é um número simbólico, é um número que representa todos os salvos que estarão vivos na volta do Senhor Jesus. Tudo bem? Esse é um ponto que vocês não podem se esquecer. Tá ok? Tá. Verso 6 agora. Eu só queria... E não esqueçam isso, por favor. Da tribo de Asser, 12.000. Não. Versículo 6. De Apocalipse capítulo 8. E aconteceu que os 7 anjos que estavam com as 7 trombetas prepararam-se para tocá-la. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e ocorreu grande precipitação de granizo e fogo misturado com sangue, os quais foram lançados sobre a terra. E assim 1/3 de toda a terra foi queimado, e também 1/3 das árvores e toda a relva verde existente. Veja, quando é tocada a primeira trombeta, o que isso significa para vocês? Lembre-se que para a gente poder começar a entender os livros proféticos, nós precisamos voltar um pouquinho, né, nos tempos de Israel, voltar um pouquinho para o Antigo Testamento. Então, vocês têm que trabalhar a mente de vocês nesse cenário. Então,
Deixa eu tentar ajudar. Vocês conseguem se lembrar de quando é que Israel tocava as trombetas? Qual era a razão que levava, que motivava Israel a trocar as trombetas nos templos antigos? Tentem se lembrar. Eu só consigo pensar como se fosse assim, uma anunciação de uma guerra, o início de uma guerra. Muito bom, não, tá certíssimo. Sim, sim. Sempre que havia um prelúdio de guerra, as trombetas eram tocadas para reunir o exército de Israel, né? Muito bom, mando, muito bom. Então, sempre que os exércitos iam à guerra, também eles tocavam as trombetas e as trombetas iam com eles, tá? Alguém lembra quando caiu a cidade de Jericó? Quem lembra desse fato, dessa história? Quando eles atravessam o Rio Jordão, e o que Deus orienta eles a fazer com a cidade de Jericó? Eles gritaram. Mas o quê? Não lembro. Tocaram tambores? Não lembro. Foi, pô. Não só gritaram, mas eles também tocaram as trombetas, tá? Então foi justamente ao toque das trombetas, tá? E com eles gritando ao toque da trombeta é que as muralhas de Jericó caíram, tá? Então as trombetas eram muito utilizadas nesses momentos, né? Para os momentos bélicos, para os momentos de guerra e principalmente nos tempos antigos. Então a trombeta está ligado que a combate, está ligado à guerra, mas também a trombeta está ligada, era tocada nos dias da expiação, né, no ajuntamento do povo para adoração. Então, quando o povo também era convidado a adorar o Senhor, as trombetas também eram tocadas, tá? Nas festas religiosas. Então as trombetas também serviam para juntar o povo para as festas religiosas, tá? Algumas razões aí. Mas voltando aqui, deixa eu ler aqui. Então a primeira trombeta, tá? Para vocês entenderem, a primeira trombeta ela é justamente o cumprimento. Ó, grava isso aí, tá? A primeira trombeta pode ter seu cumprimento nos juízos divinos que se abateram sobre Jerusalém, sobre aqueles que tiveram o privilégio de ser o povo da aliança, tá? Então eu quero que vocês entendam que nós entendemos que o primeiro toque da trombeta que se fala em Apocalipse é um juízo que vem sobre o povo, tá? Por quê? Porque eles rejeitaram o Messias e se opuseram ao Evangelho. Vocês lembram daquele versículo que diz assim, ele veio para os seus, mas o quê? Mas os seus o rejeitaram. Aqui, tá, os estudiosos entendem que foi o primeiro toque da trombeta. Quando o povo de Israel rejeita o seu próprio Cristo, aquele que Deus enviou, esse foi o fato histórico que representa o primeiro toque da trombeta. Foi justamente a rejeição de Israel a Cristo. Então esse foi o primeiro toque da trombeta. Pode anotar que isso é muito importante, tá? E quando esse toque da trombeta é dado, o que aconteceu com Israel? A destruição da cidade e do templo. Foi isso que aconteceu com o primeiro toque. Vocês lembram que nós estamos falando que os toques das trombetas estão ligadas não só à adoração, ao ajuntamento, mas também à guerra, à destruição. Houve fogo, houve saraiva do céu, ao toque da trombeta, foi o que nós acabamos de ler. Então, a Bíblia ela traz uma alusão, uma declaração de que quando essa primeira trombeta é tocada, ela é tocada
com um sinal de sentença, de juízo para o próprio povo de Israel, que rejeitou aquele que Deus enviara para eles. E esse toque da trombeta justamente vai trazer juízo e sentença para o povo. Quando Israel é destruída, Israel é saqueada, o templo é destruído e não fica pedra sobre pedra. Eu fiz aqui uma pesquisa e coloquei aqui, ó. Aqui os estudiosos entendem que aqui foi o primeiro toque da trombeta, quando aconteceu a destruição da cidade do templo e do templo de Salomão. E Flávio Joséfo disse que o sangue que corria pela cidade parecia como uma grande correnteza de tantos que foram mortos no ano 70 de nossa era. Então, Flávio vai dizer que houve tanta morte, que o sangue corria pelas ruas como se fosse uma correnteza. Então, entendemos que o primeiro toque da trombeta, seria o juízo que veio sobre Jerusalém no ano 70, pela rejeição que eles tiveram a Jesus. Tá bom? Apocalipse capítulo 8, verso 8. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como uma enorme montanha ardente em chamas foi arremessada sobre o mar. Por esse motivo, 1/3 do mar transformou-se em sangue. E veja, então, quando Roma invade Israel, pelo primeiro toque da trombeta, eles destroem tudo. Por Tito, né? Tito, enviado por Roma, destrói. E o que vai acontecer? Então agora, a primeira trombeta se dá justamente como juízo e sentença pela rejeição do povo de Israel a Jesus e pela perseguição aos discípulos de Cristo. Tá bom? Então esse é o primeiro toque da trombeta. O segundo toque da trombeta nos remete justamente à queda de Roma, ok? Vamos lá. Que caiu pelas invasões das tribos bárbaras, tá? Que finalmente provocou a queda. Já estudamos sobre isso, hein? Não é isso? Que provocou a queda do Império Romano do Ocidente em 476. Vocês lembram disso? Então, depois do ano 70, quando Jerusalém foi destruída, Roma Imperial passou a ser vista como a Nova Babilônia. Por que a Nova Babilônia, senhores? Veja, quando o general Tito invade Israel, pelo toque da primeira trombeta, destrói Jerusalém, destrói o templo de Salomão, tá? O povo de Israel passa a ver Roma como uma segunda Babilônia, porque fora a Babilônia que fizeram a mesma coisa com eles. Vocês lembram que quando Nabucodonosor invade, eles destroem justamente o quê? A cidade e o templo. Saqueia tudo. Então agora eles olham para Roma e vê Roma como uma segunda Babilônia. Então eles passam a ver como a nova Babilônia, como aquela Babilônia antiga, tá? Que destruiu os templos dos judeus e a cidade de Jerusalém. Tá, ok. Vocês lembram da lição que nós tivemos? Eu vou ter sempre que ficar voltando. Que eu falei para vocês sobre Rômulo Augusto. Alguém lembra? A memória é boa aqui, né? Então Rômulo Augusto foi quem? Foi o último imperador romano. Não esqueçam disso, né? Quando caiu, né, o último Império Romano do Ocidente em 476. Também já estudamos sobre isso. Então nós temos nessa queda de Roma em 476 o toque da segunda trombeta, tá? Que é justamente a queda do Império Romano. Por quê, senhores? Porque foi o Império Romano que se opôs aos seguidores de Cristo, tá? Quando o povo de Deus rejeita Jesus, quando o povo de Deus passa a perseguir o seu próprio povo, se dá o primeiro toque da trombeta. Ok? Então vem juízo sobre eles. Logo depois, Roma
passa a perseguir também o povo cristão. E quando Roma passa a perseguir o povo de Deus, vem o segundo toque da trombeta. Então, a gente começa a entender que as trombetas elas estão sendo tocadas para trazer sentença a todos aqueles que se levantam contra o povo de Deus. Tá? Então, com isso a gente entende que as trombetas são juízo divino contra os opressores do povo de Deus. Obrigado. Então, nos anos 70, os judeus levaram Cristo à cruz e oprimiu os seus seguidores. Veio a destruição, foi um resumo que eu fiz, veio a destruição de Jerusalém. Depois os Césares de Roma, continuaram a perseguição aos cristãos e veio a queda do Império Romano. Olha bem como funciona. Pode falar. Aqui no versículo 9 fala assim: e morreu a terça parte da criação que tinha vida, que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Aí eu estava pensando aqui, a forma de conexão e extensão era pelo mar. Veja, não só pelo mar, mas isso é uma forma de linguagem de dizer que não foi uma totalidade, ou seja, não foi global. Tá? Por que não foi global? Porque foi uma terça parte, que no mar, na terra e no ar. E isso totalizando uma terça parte. A sua ideia está corretíssima. Porém, não foi só no mar, não foi só na terra, mas isso totaliza uma terça parte. Mais ou menos como foi no céu. Não foi uma totalidade do que aconteceu no céu, mas uma terça parte. Mas continua para ver se eu consigo melhorar. Eu estava entendendo que no sentido, não sei se realmente foi morte de pessoas ou seria uma morte da extensão desse governo. Também. Porque as conexões viriam pelo mar. E quando fala profeticamente, que haveria uma destruição das embarcações, ou seja, um lugar onde você poderia se estender, fazer conexões, compra e venda. Isso, ou comércio. Seja, esse governo não vai se estender. Esse governo não vai chegar em outros lugares. Haverá destruição sobre eles. E Roma tinha toda a potência para ser. Bem legal isso aí. Bem legal. Lendo aqui, eu estou pensando. Não, você está certa. Porque a maioria do transporte, de comunicação, de comercialização, se dava justamente por essa área. Muito boa, muito boa, muito boa. O que você está pensando ali? A Maria Clara está assim, ó. Quase que dá para ler o pensamento dela. Quer falar o quê? Muito legal, né? Olha como Deus trabalha em prol, daqueles que nele confiam. Até os que se levantam contra o povo de Deus não fica sem pagamento. O pagamento não é bom, mas não fica sem. Pastor, uma pergunta. Nesse momento aqui ainda não existia a Igreja Católica, então, né? Era só o poderio de Roma. Isso. Agora, um burburinho se levantando dos cristãos. Quem pode ajudar a responder? Quem lembra? O que acontece depois da queda de 476? Vamos lá, gente. Vamos lembrar. Puxa a memória. Alguém lembra? Quando os bárbaros invadem, quantas tribos eram? Alguém lembra? Eram 10. Mas apenas 3 perseverou até o final. Os ostrogotos. E eles bateram tanto em Roma que eles derrubam, o Império Romano em 476. E aí vai começar o quê? É aí que vai se levantar os papas, gente, que é a igreja. Entende? Aí que os bispos vão ser levantados e vão se unir para levantar um papa em Roma. Vai pegar um bispo, vai colocar, olha, ele é o nosso pai, Então, esse passa a ser o pai de todos, Papa. E aí começa a Igreja Católica.
Aí, pastor, uma pergunta. A Igreja Católica, ela teve um momento de ser sozinha ou ela nasceu para ser unida com o Estado? Ela nasceu do Estado, Ela nasceu para ter um poder estatal. Isso, porque era o Império Romano, correto? E os bispos já estavam entronizados dentro, eram os conselheiros, ok? Dos imperadores. Quando caem os imperadores, os bispos que estão braço direito, né, que conhecem tudo sobre o governo, eles então assumem o governo, mas de uma forma total. O quê? Porque todos os bispos estavam em todos eles. Então eles olham para Roma e vê que há um bispo lá, onde de lá saía o comando para todos. Então, o bispo de Roma é considerado o pai de todos. Então, aquele bispo de Roma passa a comandar a todos. Tá? E aí a figura do rei sai um pouco de cena. Isso. E com a ajuda do imperador oriental, que isso acontece. Tá? Porque cai o Ocidente, mas o Oriente não. Então, o imperador do Oriente apoia os bispos e fazem esse levante, e aí o Papa passa a governar. Tá bom, gente? Depois a gente pode até voltar sobre isso, para vocês entenderem melhor. Mas é bem interessante como é que a história funciona, tá? Alguma mais? Então, resumindo, com isso nós entendemos que as trombetas são juízo divino contra os opressores do povo de Deus. Nos anos 70, os judeus levaram Cristo, eu repetir, e oprimiu seus seguidores, veio a destruição de Jerusalém. Depois os Césares continuaram a perseguição aos cristãos e veio a queda do Império Romano. Então o toque das trombetas é uma sentença contra os inimigos do povo de Deus. Quando cai Roma, não tem mais nenhum império que vai unificar o mundo novamente. Ok? Então eles caíram pela mão de Deus, pois quem derrubou o Império Romano foram as tribos bárbaras. Gente, quando a gente usa essa linguagem, não havia como as tribos bárbaras derrubar o Império Romano, se não fosse pela mão de Deus. O Império Romano era um império completamente armado e muito bem armado, fortalecido, muito bem equipado. As tribos bárbaras vinham com, cara, um pedaço de madeira, cara, com ferro na ponta. E como eles venceram, sabe, um exército que havia dominado o mundo. Então, eram mais ou menos, botar assim, 3.000 para 1. Eu tava pensando nisso, porque Roma tinha preparo ibérico, assim, não, né? Mas tinha armadura, armamento. Tudo. Realmente é um mover de Deus. Pastor, deixa eu te fazer uma pergunta sobre as trombetas. Eu tô pensando aqui. Elas são muito atemporais. Atemporais, digo assim, atemporais não, a palavra é marcando um tempo. Então parece que Deus ele permite um governo crescer e um trombeta é um marco do fim daquele governo. É isso aí. É como se a taça precisasse ser cheia. A ira de Deus é como essa taça. Quando ela chega ao máximo e a ira de Deus transborda, então a sentença é dada. Há um silêncio de Deus, que é a oportunidade, né, dessa taça parar de se encher para que ela não transborde. Versículo 8, né, versículo 8, capítulo 8, verso 10. Deixa eu correr aqui, gente. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e precipitou do céu uma grande estrela, ardendo em chamas como tocha, sobre 1/3 dos rios e das fontes de águas da terra. Olha, então a terceira trombeta vai falar de uma queda de uma grande estrela. John, bota para mim Apocalipse capítulo 1, verso 20. Este é o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro.
As estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Glória a Deus. Então veja que a palavra estrela está relacionada o quê? A anjo e mensageiro, correto? Então, quando a gente vê na Bíblia a palavra estrela, ela profeticamente significa anjo ou mensageiro. Então a gente entende que nessa parte aqui, tá? Essa estrela está fazendo referência justamente à queda de Lúcifer. Tudo bem? Que Isaías, Ezequiel, eles vão fazer a declaração, tá? Do que realmente ele está falando? Em Judas capítulo 1, em Judas 1, 12, 13, eles são rochas que ocultas e participam de vossas refeições comunitárias, banqueteando-se convosco sem escrúpulos. São pastores que apacentam a si mesmos, como nuvens sem água, levadas pelos ventos. São como árvores sem folhas, sem fruto, duplamente mortas, cujas raízes foram arrancadas. Olha bem do que ele está falando, 13. São como as ondas bravias do mar espumando suas próprias indecências, estrelas fora de curso. Olha bem, estrelas fora de curso, para as quais a escuridão das trevas tem sido reservadas para sempre. Então, do que Judas está fazendo declaração? São estrelas, né, reservadas para a escuridão. O que Judas ele está declarando é que sobre essa influência da queda, com a queda de Lúcifer, com a influência de Satanás, o que acontece? Ele começa a influenciar, tá, aqueles que deveriam, esses mestres, e fazem deles falsos mestres, que agora começa a corrompê-los pela palavra de Deus. Tudo bem? Tá? Aí eu coloquei aqui, ó, esses falsos líderes religiosos são chamados por Judas de estrelas errantes. Como resultado disso, o ensino nas igrejas foram corrompidos. Aqui nós vemos a intenção do Apocalipse em dizer que as águas ficaram em absinto, isto é, amarga. Então essas águas estão relacionadas à palavra de Deus. Já deixa toda palavra deturpada, toda mentira, todo engano. Vocês lembram que Satanás ele arrasta uma terça parte do céu com a sua cauda? E em profecia, cauda significa engano, mentira. Então ele enganando, ele mentindo, ou seja, ele distorcendo a palavra de Deus, ele então arrasta um terço dos anjos. E é justamente aqui, esse povo, esses mestres, tá, começam então a distorcer, começam então a enganar e começam a arrastar uma multidão pela sua cauda, pelos seus enganos, pelas suas mentiras. Ó, e quando diz sou cauda, não, sou cabeça. A maioria dos pentecostais, quando dizem essa frase, eles não sabem nem o que estão dizendo. Se você um dia disser, olha, eu não sou cauda, eu sou cabeça, você está dizendo assim, eu não sou mentiroso, eu não sou enganador. Mas não é isso. Eles estão falando a nível de estatura de posição. Mas não é isso que a Bíblia verdadeiramente diz. Porque aqui cauda significa enganador, mentiroso. Aquele que arrasta a multidão pelas suas mentiras, pelos seus enganos. Tá bom? Então Jesus nos convida para irmos juntos às águas tranquilas. Conhecer a verdade pura e cristalina. Ok? Mas esses líderes errantes de Judas tornaram as águas doces em águas amargas. Eles distorceram a palavra de Deus, tá? Então eu coloquei aqui, ó, a terceira trombeta fala, tá, da queda de Satanás e da sua influência sobre os líderes religiosos que começaram a discriminar o erro, a heresia, a disseminar o erro, a heresia, e com isso as pessoas perderam a água da fonte da vida. Tá bom? Então esse foi o toque, tá,
da terceira trombeta. A gente termina na próxima essas outras 3 que faltam. 3? Não, 4. Mas é tão rápido essas daqui, bem objetiva mesmo. Acho que a gente não vai levar nem 20 minutos para terminá-las. E aí a gente já entra na próxima lição.